E o tema da mensagem de hoje é: mergulhe por inteiro. Presta atenção que Deus vai falar contigo. Mergulhe por inteiro. Amém? Aleluia. Nós vamos usar como base o livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14, se você quiser anotar. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Nós também usaremos como base o livro de Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 17. E também o livro de Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 4. 2 Reis 5, 1 ao 14. Mateus 3, 1 ao 17. E Romanos 6, 3 ao 4. O batismo, ele não começou no Novo Testamento. Você sabia disso? Talvez você pense que o batismo é de Jesus. Talvez você pense que quem criou o batismo foi João Batista. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não foi. Ué, pastor, como não? Eu queria convidar um tangedor aqui comigo no teclado, por favor. Ah, já tem? É que ele parou para beber água, ficou um silêncio. Tadinho, estou cobrando demais, né? Mas que Deus te abençoe, meu amado. Fiquei com dó agora. Me perdoa, viu? Me perdoa. Mas pode aumentar um pouquinho então. Aí. Glória a Deus. Deus é bom. O batismo não começou no Novo Testamento. Muito antes de João Batista aparecer no Rio Jordão, os judeus já praticavam o batismo. Você sabia disso? É. Conhecido como mikvah. Mikvah era um ritual de purificação feito pelos judeus. Pastor, mas por que o senhor fala tanto de judeu aqui nessa igreja? O senhor tem até uma trombeta de judeu aí, um shofar. Para quem não conhece, aqui é um shofar. Eu vou te falar uma coisa. Você sabia que a nação de Israel, ela não foi escolhida por Deus, ela foi criada por Deus. Isso é diferente. O Brasil é uma nação, sim ou não? E é uma nação abençoada por Deus, sim ou não? Mas não foi uma nação criada por Deus. É diferente. A única nação que já existiu na terra, criada por Deus, foi Israel. Sabe por quê? Porque havia um certo homem chamado Abraão. Este homem chamado Abraão estava ali tendo a sua vida com outros deuses pagãos, junto com o teu pai, teus irmãos, teu sobrinho Ló, tua esposa. E eles viviam lá numa terra, se não me falha a memória, se chamava Padã-Arã. E enquanto eles viviam nesta terra, Deus visita Abraão e chama ele: Abraão, saia de sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te indicarei. E Abraão ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. A Bíblia chama Abraão de pai da fé, porque ele era um homem com muita fé. Ele, por mais que não tinha relacionamento com Deus, era o primeiro relacionamento que ele estava tendo com Deus era naquele momento, mas ele crê. E ele não só crê, mas ele tem fé. Fé sem obra é morta, lembra? Então a fé só é exercida quando existe ação. E ele toma ação, ele obedece àquela voz, e ele sai da terra da sua parentela. Porém ele não obedeceu 100% no início, mas hoje eu não vou pregar sobre Abraão. Até que depois ele obedece, larga a parentela, e ele vai para a terra prometida. Abraão já era velho, e Deus fala: eu vou te dar um filho. Sua esposa, quando engravida, tinha 90 anos de idade. Uma jovem de 90 anos, já tinha tentado de tudo para engravidar, mas Deus dá um filho para eles na sua velhice. Esse filho se chama Isaac. Isaac cresce, casa com Raquel, e eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, mais para frente, depois do trabalhar de Deus na vida dele, tem uma música conhecida aí, ele luta com o anjo.
Jacó lutou com o anjo. Pois é. E aí está lá lutando com o anjo e ele fala: eu não vou deixar você sair daqui sem me abençoar. Da minha mesa para depois subir. Lembrei da música, não tem como lembrar. E essa cena da música é exatamente aquela peleja que estava tendo entre entre Jacó e o anjo. E esse anjo, muito provavelmente, é uma cristofania, que é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Antes de Jesus nascer da Virgem Maria, ele já tinha aparecido na terra com figura de homem, algumas vezes, para conversar com Abraão, para lutar com Jacó, e entre outras vezes. Inclusive, quem descia para andar e se encontrar com Adão no jardim. Pois bem, o que acontece quando Jacó luta com o anjo e ele é abençoado? O nome dele é trocado. E qual que é o nome de Jacó então? Passa a ser Israel. Deus escolhe um homem e ele muda o nome do seu neto de Jacó para Israel, e ele estaria sempre abençoando toda a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel, por sua vez, ele tem 12 filhos. 12. E esses 12 filhos passam a ser as 12 tribos de Israel. Então ele tem o filho Judá, por exemplo, que foi o quarto filho. E esse quarto filho, Judá, é da onde vem a descendência Davi, o rei Davi. E depois continua a descendência até chegar em José e Maria. Ambos eram descendentes de Davi, porque havia uma profecia que o Messias, o ungido do Senhor, viria da descendência do rei Davi, da raiz de Davi, da tribo do leão de Judá. E então Jesus, ele encarna, porque Jesus já existia antes de Maria, amém? Então por isso que Maria não é mãe de Deus, ela é mãe terrena de Jesus encarnado. E Jesus encarna no ventre de Maria através da palavra profética do anjo de Deus e através da fé de Maria. E então nasce o menino Jesus. Você consegue entender que toda a cultura judaica, quem criou foi Deus, não foi os homens. Da onde que vem a cultura judaica? Lembra quando o povo fica preso lá como escravo no Egito? E aí Deus levanta um libertador que se chamava Moisés, lembra? A nação de Israel já era uma nação, se tornou nação inclusive dentro do Egito, porque quando se mudou para o Egito, eles estavam em 70 e poucas pessoas, a família toda de Israel. Estavam os filhos, os netos, não tinha nem bisneto ainda provavelmente, e se mudaram para o Egito como uma grande família de 70 e poucas pessoas. Quando eles saem de lá, eles já saem com milhares, centenas de milhares de pessoas, ou milhões, se não me falha a memória. Então, foram 400 anos que eles ficaram no Egito. Nesses 400 anos a multiplicação foi tão grande que lá dentro aquela família de Israel se torna nação. E quando eles são libertados do povo, o povo é libertado do Egito por Moisés, eles vivem no deserto por 40 anos. Quem que lembra disso? E quando eles estão no deserto por 40 anos, o próprio Deus traz regras de conduta, regras de morais e éticas para que eles vivessem. E é instituído então a cultura judaica, a cultura israelita. E é por isso que a gente fala tanto do que está escrito na palavra de Deus. Não é um povo escolhido por Deus, é um povo formado pelo Deus Todo-Poderoso. E por conta de um judeu chamado Jesus Cristo, todos os povos da terra foram enxertados em Israel. Por isso que a nossa religião, se é que pode se dizer assim, a nossa fé, ela não é uma fé apenas cristã, ela é uma fé judaico-cristã, porque
nasceu o cristianismo dentro do judaísmo. Consegue entender isso? Eu precisei fazer essa pequena retrospectiva para a gente entender por que já, da onde veio o batismo. Então o batismo já existia uma ordenança por Deus, que era a mikvah. Esse ritual era chamado em hebraico mikvah, que significa literalmente ajuntamento de águas ou reservatório de purificação. Então o que vocês estão vendo ali hoje não é uma piscina, é um reservatório de purificação. Consegue entender como as coisas vão se conectando? Então o João Batista já conhecia, porque ele era judeu. Desde pequeno ele sabia que existia a mikvah. E quem que utilizava a mikvah? Pessoas consideradas impuras segundo a lei, elas mergulhavam completamente na água, como símbolo de purificação, arrependimento, separação, novo começo. A água não removia pecados, ela representava uma transformação interior que deveria acontecer no coração. E é exatamente nesse contexto que João Batista aparece. Vamos ler Mateus capítulo 3, verso do 1 ao 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Pois bem, João estava conectando o princípio da mikvah, porque ele estava batizando quem? Somente judeus. Ele não estava batizando pagãos ali. Ele não estava deixa eu desenrolar aqui. Ele não estava batizando gentios. Gentios eram todas as pessoas não judias, se chamava de gentil. Está vendo? Então você é gentil. Se alguém te fala gentil, nem sempre quer dizer que você está sendo gentil de gentileza. Né? Nós que não somos judeus somos gentis. Então os gentios não estavam sendo alcançados, ou os gregos, né? Como também eram chamados. Mas ele estava batizando os judeus que já conheciam o ritual de arrependimento, de purificação. Conseguem entender? A diferença é que João Batista estava mostrando para ele que não era só para os homens de Deus a mikvah, porque naquela época a mikvah era utilizado muito mais pelos homens de Deus, pelos sacerdotes. Eles, antes de servir no templo e nas sinagogas, eles entravam neste tanque e eles se banhavam por completo para se purificarem para o serviço de Deus. Consegue entender? Então era um ritual de purificação e consagração. Mas além disso, eles também lavavam, através de mikvah, utensílios do templo. E você vai lembrar Jesus, toda vez que ele curava alguém que estava com lepra, um leproso, quando ele curava um cego, um surdo, um coxo, ele falava o quê? Vá se apresentar ao templo, leve a tua oferta segundo a lei de Moisés e passe pelo tanque da purificação e vá fazer a mikvah. Toda vez cumpra a lei, porque toda vez que a pessoa estava com lepra, ela era excluída da sociedade, ela tinha que viver fora do acampamento, fora da cidade, até morrer ou até ser curada. Só quando ela fosse curada, ela ia até o templo, se apresentava mostrando a cura, e então ela passava pela mikvah. E essa mikvah era para mostrar que agora essa pessoa está purificada de todo pecado. Eles acreditavam que aquela doença era por conta do pecado, né? Mas Jesus depois nos ensina diferente disso. Pastor, e João Batista então? João Batista ele só estava mostrando para as pessoas que a maior doença da humanidade não está na sua pele, não está por fora, mas está no seu coração. A maior doença da humanidade é o pecado. E o pecado pode ser escondido, mas ele habita dentro de mim e de você.
Por isso que João Batista falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento ninguém verá Deus. Ninguém entrará no reino dos céus sem arrependimento. Ninguém. Consegue entender? Então ele estava mostrando para todo mundo: ei, não é só eles quando vão entrar no templo, na sinagoga, que precisam se lavar. Nós precisamos nos lavar de todo o nosso pecado, da injustiça que existe dentro de nós. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes do favor de Deus. E as pessoas viviam achando que eram melhores que os outros por serem a nação escolhida, a nação formada por Deus. Talvez você se ache melhor que os outros por se considerar cristão, mas não é. Miserável homem que sou! E é nesse contexto que nós precisamos entender, porque isso é ser cristão. Ser cristão é você servir aos outros, assim como Cristo serviu a igreja. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Sabe, tem um joguinho que meus filhos jogam de vez em quando no celular. Talvez você já ouviu falar. Se chama Among Us. Não sei nem se é assim para você. É um joguinho que, se você olhar, parece muito legal. A gente já até brincou numa época lá em casa com alguns amiguinhos. Os adultos entraram no meio, cada um com uma cor de blusa, e a gente brincou, foi bem legal, sabe? E o jogo funciona assim: vamos supor que tem 10 participantes, e dos 10 participantes, 9 são tripulantes, são cidadãos comuns, e um é o impostor. Esse impostor, ele está fingindo que é um cidadão comum, mas ele na verdade é um assassino, disfarçado de tripulante. Consegue entender? E o jogo tem as missões. Você está numa nave e você tem que fazer manutenção, tem que fazer várias missõezinhas lá, e tem um tempo para fazer isso. Se você consegue fazer todas as missões naquele tempo, os tripulantes ganham. Mas o impostor, ele pode desfazer o que foi feito de missão. Então imagina, foi feito lá um concerto, ele vai lá e quebra, e ele pode matar os tripulantes. Porém, se ele é visto, depois existe um sino lá, uma campainha, uma sirene que tocam, e eles todos se reúnem no centro da nave, e eles vão falar o que aconteceu. Olha, eu vi fulano morto, eu vi o outro matando alguém. E aí todo mundo vota em quem eles vão expulsar da nave. É uma nave espacial, então em quem eles vão expulsar da nave para matar, com a intenção de acabar com o impostor. Deu para entender como é o joguinho? É assim. Aí eu percebi uma coisa que esse joguinho está ensinando, que não é de Deus. O que, pastor? A gente acha que a gente tem o poder de julgar e condenar. A gente acha que a voz do povo é a voz de Deus, e não é. A voz de Deus é só uma. É as Escrituras Sagradas. Se a voz do povo não for a voz de Deus, a voz de Deus não vai ser a voz do povo. E aí do nada ele estava jogando as pontas e ele falou: ah não, todo mundo falou que achou que eu era impostor, votaram em mim, eu morri, fui jogado da nave. Eu falei: você não era, filho? Não. Aí na hora o Espírito Santo falou: tá vendo? Os homens não sabem julgar, eles vivem condenando inocentes ao inferno. E é por isso que a Bíblia é linda de falar: examine-se o homem a si mesmo. Consegue entender? Quando você fica julgando o outro e condenando o outro, você está perdendo tempo
em ser igual a Satanás, acusador. Ao invés de você olhar para os seus próprios erros e buscar a mikvah, o batismo, o arrependimento. Continuando. Naquele momento, João Batista ele não estava apenas fazendo a mikvah. Ele falava o que então? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Ele falava, está entre nós alguém que é maior do que eu, tão grande a ponto que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ei, o Salvador das nossas vidas chegou. Era isso que ele estava dizendo. Por muitos anos foi falado a respeito dele, mas nós somos a geração que ele chegou. Era isso que ele estava dizendo. Eu dou uma notícia para te dar: Jesus chegou nas nossas vidas. E é para isso que existe o batismo. É para eu gritar para o mundo todo: Jesus, o Salvador do mundo, chegou para te salvar. A mikvah apontava para uma transformação interior. No Antigo Testamento, Deus ensinava princípios espirituais através de símbolos visíveis. Os sacerdotes se lavavam antes de ministrar, objetos do templo, pessoas curadas, passavam por essas lavagens cerimoniais. Tudo isso apontava para algo maior: a necessidade de purificação espiritual. Repita comigo: eu preciso ser purificado no meu espírito. E eu tenho uma notícia para te dar: só Jesus pode fazer tal coisa. A Bíblia fala que as coisas naturais se discernem naturalmente, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tudo isso apontava. Levítico capítulo 14, verso do 8 ao 9 está escrito: aquele que se houver de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu cabelo e se banhará em água e será limpo. O mergulho completo simbolizava deixar a impureza, abandonar o passado, iniciar uma nova caminhada. Por isso João Batista pregava: arrependei-vos. Porque Deus nunca quis apenas um corpo dentro da água. Não é isso. O corpo dentro da água você se banha quando você vai na praia, quando tu vai numa banheira, numa piscina, sim ou não? Não é o ato em si, não é o corpo na água. Deus sempre quis um coração transformado. Ainda hoje existe muita gente que frequenta a igreja, que conhece a linguagem cristã, sim, o dialeto gospel, tem, mas nunca mergulhou verdadeiramente na presença de Deus. Tem muita performance hoje em dia, muita, é show, mas não tem transformação de vidas. E para a honra e glória do Senhor, na casa dos filhos tem casamentos restaurados, tem pessoas libertas de vícios, tem pessoas curadas de doenças, e o verdadeiro evangelho não só pregado com palavras, mas vivido lá fora. Conhecereis a árvore pelo fruto. Glória a Deus. Essas pessoas, elas tocam a água, mas não entregam o coração. E o convite dessa noite para aqueles que irão se batizar é mergulhar o coração, não só o corpo, na água do Espírito. Amém? Naamã, quem lembra de Naamã aí? O homem que precisava mergulhar. Vou trazer um contexto para vocês. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ele era um homem poderosíssimo, um dos mais poderosos daquela nação, daquele império da Síria.
Então, dentre milhões de pessoas, ele era um dos homens com custo mais alto, mais autarquia daquela sociedade, daquele reino. Respeitado, honrado, mas ele tinha lepra. Então ele sempre estava com armadura, com roupa, para que ninguém visse a sua lepra. Só que a lepra, ela, além daquela época não tinha cura, ela em pouco tempo levava a pessoa à morte. A lepra biblicamente representa o pecado. Quando a gente fala de lepra espiritual, a gente está falando sobre o pecado. Então toda vez que você vê lepra na Bíblia, você consegue fazer a analogia, a comparação, tipificar o pecado. Amém? Ela corrói aos poucos. O pecado, ele corrói aos poucos as nossas vidas, sabia? Ele não vem de uma vez. Ele vem de forma sorrateira, silenciosa. Você acha que não vai dar nada? Ah, mas é só uma cagada. É só uma mentirinha. Não vai pegar nada. É só uma fofoca. Preciso te falar daquele irmão. Não vai pegar nada. Sabe, é coisa pequenininha. O pecado, ele vem dessa forma. É só um pouco de inveja, mas eu não preciso falar para ninguém. É só um pouquinho de ciúme. Eu sei que meu marido não me trai, ou a minha esposa, mas esse ciúme, só um pouquinho eu vou dar ouvido para ele. De vez de eu dominar o ciúme e arrancar ele do meu coração, eu que sou dominado por ele. Daqui a pouco tu perde o teu casamento, a tua alegria, os teus sonhos. Daqui a pouco é só uma tragada, tu já está cheirando, tu já está daqui a pouco fumando pedra. Ah, é só um gole, daqui a pouco tu está caindo bêbado, acabando com pessoas, com vida, causando acidentes. É só um pecadinho. Não existe só um pecadinho não, irmão. O pecado te faz a pior coisa nesse mundo. Ele te afasta de Deus. Não existe coisa pior do que você estar longe do Deus que te ama e deu o único filho para morrer no teu lugar. Não tem coisa pior. Te destrói silenciosamente. Ele te separa de Deus. Ele te contamina. E Naamã, ele tinha uma posição. Ele estava doente, mas ele tinha uma posição. Assim existem pessoas hoje, fortes por fora. Você vai ver nas redes sociais lá, não faz nem barulho mais, né? Fala até a idade, né? Quem que lembra das câmeras com filme, né? Enfim, faz até barulhinho. Não, faz até selfie na rede social. Tá uma maravilha. Quantas vezes você já talvez tenha visto um casal que nas redes sociais parecia que tinha um casamento perfeito, de repente vem a notícia que eles se divorciaram? Mas não, como é que o gaúcho fala? Bem capaz que sim, né? Quando quer falar não, é engraçado isso. Bem capaz que sim. Não acredito eles? Não. O casal era perfeito. Oh, ele é tão... Como é que é? Como assim? Agora estamos separados, eu não acredito. E eu na igreja, não acredito. Por fora estava tudo lindo. Assim era Naamã, capitão, comandante, autarquia, todo mundo seguia ele dava um comando, um exército de milhares obedecia. Uau! Pregador, pastor, está separando. Pois é, por fora está tudo lindo. É assim que contamina a lepra e o pecado. Fortes por fora, mas destruídas por dentro. Sorrindo publicamente, mas sofrendo secretamente. Então o profeta Eliseu manda um recado. Está escrito lá em 2 Reis. Vamos abrir capítulo 5, verso de número 10. Então o profeta Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mas Naamã se revolta, porque o orgulho sempre luta contra o processo de Deus. Naamã se sentiu ofendido. Como eu, um homem de alta posição, esse
queria que ele orasse por mim, colocasse as mãos, me desse atenção, mas ele manda um mensageiro falar para eu dar um mergulho 7 vezes no rio aqui. Se fosse para fazer isso, eu já entrei em tantos rios por essa terra, eu já teria sido curado. Não! Você não quer respeitar e obedecer os processos de Deus, porque às vezes parece simples demais. Parece simples demais, às vezes, precisar perdoar a pessoa que te ofendeu. Mas ali, às vezes, vai estar a resposta da tua cura. Parece simples demais você pedir perdão, você ser humilde, você pedir por favor, com licença, obrigado. Parece simples demais você amar quem te odeia, você orar por quem te persegue. Você não quer passar pelos processos, você só quer o resultado, mas não vive propósito quem não passa pelo processo. Ele queria algo grandioso, uma cerimônia impressionante, um toque profético, algo confortável, mas Deus mandou mergulhar. E o Jordão era um rio barrento, era um rio sujo. Porque Deus não está preocupado apenas com a aparência, Ele quer tratar o coração. E Naamã precisava entender: antes da cura vem a rendição. Hoje as pessoas que vão se batizar, antes delas se batizarem, um dia elas já vieram aqui na frente, dizendo assim: Senhor Jesus, a minha vida é tua, eu te recebo em meu coração como meu Senhor, o meu Salvador, porque eu sou pecador e eu me arrependo de todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, não me deixe para o inferno, me salva da morte eterna, em nome de Jesus. Ele se rendeu a Cristo. Primeiro vem a rendição, para depois vir a purificação. O poder do mergulho. Naamã só foi curado depois que mergulhou. Ele mergulhou uma vez, não aconteceu nada. Ele mergulhou segunda vez, não aconteceu nada. Terceira, quarta, quinta e sexta vez, não aconteceu nada. Mas ele, mesmo sem compreender o processo, ele se rendeu e ele obedeceu. Quando ele mergulhou aquela 7ª vez, ele sobe completamente curado. Quando ele olha aquilo que ele carregava por muitos anos, a vergonha que ele carregava, que quase ninguém sabia, como foi boa aquela purificação, foi libertador. Aquela raiva, aquele ódio, todo aquele orgulho caiu por terra. Ele percebeu que eu preciso me render a Cristo, que não importa o tamanho da minha posição, sempre vai ter um alguém especial que é muito maior do que eu. Não foi depois da intenção, não foi depois da emoção, não foi depois de ouvir a palavra, foi depois da obediência que ele foi curado. 2 Reis, capítulo 5, verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Um milagre aconteceu no mergulho. Isso aponta diretamente para o batismo cristão. Um milagre acontece no mergulho. Isso aponta diretamente para o batismo cristão. Morrer para a velha carne, para a velha natureza, para ressuscitar um novo homem, uma nova mulher. Simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Vamos ler Romanos capítulo 6, do 3 ao 4, está escrito: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por isso que é necessário a gente descer sobre as águas. Primeiro porque já existia esse ritual, todo mundo entendeu que os judeus já faziam isso? E não é por aspersão, não é pegar, molhar os dedos e jogar na cara. Não é isso, isso não é batismo. O que acontece quando o menino, na igreja romana,
é uma consagração, uma apresentação da criança a Deus. E a gente também faz isso sem molhar a criança. A gente apresenta assim como Jesus foi apresentado no templo. A gente segue tudo aquilo que a Bíblia diz. Então o que Jesus fez a gente faz. Ele foi apresentado com 8 dias no templo, mas ele foi batizado na sua vida adulta. Por quê? Porque precisava de arrependimento. Uma criança pequena, um bebê, ele não pode se arrepender. Só pode se arrepender quem tem consciência. Por que a maioridade penal no Brasil é 18 anos, em outros lugares 16, em Israel 12? Por quê? Porque é somente depois que ela tem uma consciência do que é certo e do que é errado, aonde ela tem já maturidade para escolher algo e saber se aquilo é bom ou ruim. É simples assim. Por isso que é na vida adulta. E por que é por imersão? Primeiro que já era feito assim, para representar a purificação do corpo inteiro. E segundo, é para a gente se identificar com a morte de Cristo. É um sepultamento. E você volta ressurreto com Cristo. Porque só vão ser ressuscitados com Cristo o que se identificaram com a morte de Cristo, segundo as Escrituras. Olha lá, é Paulo falando para Romanos. Abre aqui na linguagem que você está utilizando, capítulo 6 de Romanos 3, verso 3 e 4. Romanos 6. Aí ou vocês não sabem, ele está falando assim, não é óbvio para vocês? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, aqui não entra o batismo infantil, amém? Você entendeu que não entra o batismo da Igreja Católica Romana? Esse é o batismo na vida adulta, ou adolescência, que seja, onde você já tem conhecimento e se arrependeu, tá? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Então o bebê ele não é sepultado quando ele nasce. Nós somos sepultados quando nos arrependemos, estamos matando a nossa velha carne, a nossa velha criatura pecadora, e resolvemos decidir escolher por uma nova vida sem pecado. Aleluia. Pastor, quer dizer que cristão não peca mais? Não, cristão vai pecar. A diferença é que cristão não vai querer pecar. Não vai pecar de propósito. O pecado tem que ser um acidente. Opa, foi sem querer. E o que faz na hora? Senhor, me perdoa. Eu caí, mas me ajuda a levantar. Eu não quero viver nesse lugar de pecado. Me tira daqui. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu me arrependo. Me ajuda. Eu sou fraco, mas em ti eu sou forte, Jesus. Então me faz forte na minha fraqueza com a tua presença. Me purifica de toda injustiça com o sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Então, ser batizado é um convite para uma vida nova. Porque o reino dos céus não é para viver depois da morte. O reino dos céus é para viver depois da morte no batismo, porque é o início de uma nova vida. Por isso é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é chegado depois que eu morrer. Foi chegado no dia que eu escolhi me batizar, entregar o meu coração para Jesus. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E as pessoas ao seu redor vão perceber uma mudança. Vão falar, uau, quem é esse? Não é mais aquele que eu conheci. Quem é essa? Ela não está mais respondendo como respondia. Não fala mais palavrão. Parou de ter inveja dos outros. Pelo contrário, está torcendo para a vitória dos outros. Que pessoa é essa? Está mais gentil, olhando, menos egoísta, olhando mais as situações ao seu redor. Está mais parecido com uma criança. O cristão tem que ser cada vez mais parecido com uma criança, com o teu coração, mas tem que ter maturidade como um príncipe, como um embaixador do reino de Deus. Amém? Entrar na água significa a minha velha vida morreu. Sair da água significa agora vivo para Cristo. O batismo não é apenas tradição, não é apenas um ritual, uma cerimônia.
é uma declaração pública da sua fé em Cristo Jesus. Quero te colocar para ficar de pé, igreja. Quero te convidar para ficar de pé. Talvez hoje existam pessoas como Naamã aqui, fortes por fora, mas feridas por dentro. Pessoas que conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas nunca mergulharam verdadeiramente. Hoje Deus está dizendo: pare de viver superficialmente. Naamã precisou descer ao Jordão. Você precisa descer do orgulho, descer da resistência, descer da velha vida, porque o milagre acontece no mergulho do batismo. Se hoje você deseja entregar sua vida completamente a Jesus, talvez você nunca fez isso antes, e a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Se eu creio, eu escolho me batizar. Se eu não creio, eu não escolho. É simples assim. O batismo não tem um segredo. A primeira pregação de Pedro, após a ressurreição de Cristo, primeira vez que ele foi pregar, 3.000 homens, pessoas, ouviram aquela palavra e entregaram a vida para Jesus. Falaram pro Pedro que estava pregando: ei, eu quero entregar a vida para Jesus. E Pedro falou: de onde vocês estão? Só levanta a mão e repitam comigo uma oração. Eles entregaram. E aí ele disse assim: agora vamos nos batizar todos. E todos eles naquele mesmo momento já foram direcionados para o rio e se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O batismo não precisa demorar. O sonho do pastor é ter um tanque batismal na igreja, porque em todo culto a gente ia ter batismo. Só que por questões de logística, por questão que tem o trabalho de encher a piscina, de esquentar a água no frio, aí, ó, primeiro batismo com água quente é hoje. Então quem vai se batizar hoje está abençoado por Deus aí, ó. É uma bênção extra. Quero agradecer até a Deus pela vida do irmão que ofertou aí, emprestou, enfim, o aquecedor ali para nós. Porque no ano passado, nesse mesmo mês, foi o primeiro batismo da Casa dos Filhos, né? Para quem não sabe, acabamos de completar um ano. E quem se batizou foi o Lucão, né, Lucão? E a água estava 3 graus lá fora. Estava 3 graus lá fora da igreja. E aí ele se batizou, ele e o Luquinhas. E o pastor estava na água junto, passando frio. E aí a gente saiu daquela água. Eu falei: meu Deus, um dia a gente vai ter uma água quentinha aqui. Esse dia chegou. Glória a Deus. Hoje vai ter batismo, mas ninguém vai passar frio não. Deus é bom, né? Glória a Deus pela vida de cada um que é importante no reino de Deus. Deus é maravilhoso. Então, se hoje você deseja entregar sua vida completamente a Jesus, feche seus olhos nesse momento, toda a igreja. Ninguém precisa ver agora. É só você e o Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração. Se você deseja entregar sua vida completamente a Jesus, se reconciliar com Deus, largar a mão do teu orgulho, pedir perdão pelos seus pecados e realmente ter uma nova vida transformada por Cristo Jesus. Talvez você não queira se batizar hoje, mas você gostaria de fazer uma oração que você nunca fez antes, para viver uma nova história, entregar a sua vida para o senhorio de Jesus Cristo, convidar Jesus para habitar todos os dias no teu coração. Esse é o momento. Então eu quero te convidar a simplesmente, todo mundo está de olho fechado, só levanta a tua mão bem alto para o pastor ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou a mão, permaneça com a mão levantada e repita para o pastor. E toda a igreja pode repetir se quiser também. Mas você que levantou a mão, repita assim: Senhor Jesus, nessa noite eu escolho entregar a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo de
morada em mim. Enquanto eu viver, eu reconheço, eu recebo Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus, a festa dos céus, amamos o Senhor Jesus. Aleluia! Você que levantou sua mão, eu quero te fazer um outro desafio. Vem aqui na frente que eu queria te dar um abraço. Vem aqui na frente, você que levantou a tua mão para fazer essa oração. Eu quero dar um abraço em você, vem todos vocês. O pastor viu você levantando a mão, pode vir, não precisa ter vergonha. Vem até aqui, pode vir aqui. O pastor vai vir aqui para te dar um abraço. Pode vir aqui, todo mundo que levantou a mão para fazer essa oração. Eu quero te abraçar. Quero chamar o pastor aqui também para abraçar. Aleluia.
Tem pessoas que não vieram preparadas, mas o Espírito Santo está falando no coração de pessoas aqui que não vieram preparadas para se batizar. Mas é chegado o dia e o momento. Aproveite essa oportunidade. Se você quer se batizar e você não veio preparado, a gente arruma alguma coisa, não se preocupe. Eu volto molhado para casa se preciso. Ou você volta molhado, que é uma aguinha quentinha, né? Mas não vai voltar sem a presença do Espírito Santo. É melhor voltar molhado, mas cumprindo o propósito, do que voltar seco e Deus me livre do inferno. Amém? Então, se Deus falou contigo, fala com alguém que está com crachá, ou fala com o pastor ou com a pastora. E você que já veio preparado e vai se batizar, já vai, coloca as vestes que você vai descer as águas. Enquanto a banda vai tocar esse louvor, a gente já vai arrumando ali no fundo. E eu vou pedir para a igreja toda, enquanto está tocando o louvor, pega a tua cadeira e só vira assim, ó. Só cuida que elas são conectadas uma a outra, então tem que levantar uma para tirar. E aí você vira porque o batismo vai ser para o lado de lá, para que a gente possa celebrar juntos, amém? Vamos adorar o Senhor. Quando meu orgulho desceu,
Eu vou explicar como vai funcionar. Tá na nossa sala. Olha, eu achei que tivesse mais quente. Rapaz. Tá sabor quente. Eu acho que é a meia que tá deixando quente. É frio. Sei lá. Não, tá frio mesmo. Eita glória. Ela tá quente, tá sabor quente. Você entra, parece que tá quente. Mas não tá. Mas glória a Deus. Tá bem menos gelada do que das outras vezes. Eu acho que ela tá mais quente em cima. E ainda tá enganada. Não tá muito boa. Tá morninha. Amados, vamos lá. Eu preciso que me ajudem a lembrar todos os batizantes. Quem for se batizar, fica desse lado aqui. Eu queria chamar as crianças, se elas não vieram. Já vieram todo mundo? Amém. Eu queria começar esse batismo de uma forma especial. Eu vou chamar uma pessoa para a gente batizar. Vou chamar a pastora aqui. E essa pessoa, depois todo mundo se secar, a gente tira uma foto, tá junto. Essa pessoa, vem cá, meu irmão, a água tá quente, sabor quente. A gente vai orar, consagrando aqui a piscina mesmo. Mas eu queria falar o seguinte: tem uma pessoa que eu não tinha planejado batizá-la hoje. Na verdade, eu tinha planejado batizá-la daqui a 1 ano e pouco. Mas o Espírito Santo falou com ela e só confirmou, vez após vez. E eu vou ser sincero, princesa do Senhor, o papai sonhava nesse dia há muito tempo. Eu imaginava um dia eu te batizando. Eu nem era pastor, mas eu já imaginava. Então eu quero dizer que é um privilégio do papai batizar você, viu? Por conta do teu coração. Não pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Não por que você pode ou que não pode, mas por quem você é. Eu te amo porque você é apaixonado por Jesus e porque você é minha filha. Eu quero chamar a Laurinha aqui então para a gente iniciar o batismo do Lar. A minha filha, tá sabor quente, não tá? Tá quente, tá sabor quente. Tem lugar que tá mais. Aí fica mais quentinho. Vai mexendo assim. Vamos orar? Estendam suas mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa piscina a Ti. Nós consagramos essa água a Ti, Deus. Assim como foi pregado hoje, Pai. Que essa água, Pai, nesse momento seja como símbolo profético na Mikvah, um tanque de purificação, Deus. E também que seja como símbolo profético, Pai, do Rio Jordão, como o Senhor desceu aquelas águas, assim como Naamã desceu aquelas águas, que ao cada vida que descer essas águas, elas possam viver o sobrenatural, tenha liberdade, pois aquilo que é ligado na terra, também é ligado nos céus. E eu declaro agora em nome de Jesus, que cada batizando, cada pessoa que vai se batizar, vai ser purificada, vai ser limpa, vai ser curada, vai ser liberta, em nome de Jesus. Vai morrer o velho homem aqui e vai ressuscitar com Cristo um novo homem e uma nova mulher neste lugar. Em nome de Jesus nós declaramos um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus, Pai. Nós consagramos a Ti e damos liberdade. Espírito Santo, que não seja apenas o batismo na água, mas seja o batismo na água e no fogo do Espírito Santo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vou pedir para alguém segurar o microfone. Pessoal, eu quero chamar
sempre quando eu chamo alguém, você seja convidado dessa pessoa, eu quero convidar você a vir aqui em volta da piscina, amém? E quando você estiver assistindo o batismo, que você não é tão próximo, às vezes você não é um parente, um familiar, ou alguém que foi convidado só para isso, também dê lugar para aquelas pessoas que forem assistir mais de perto, amém? Filha, pode dobrar o joelho. Eita glória. Laura, antes de você ser minha filha, você é filha do Senhor Jesus. Você é uma herança que Deus confiou a mim cuidar dessa terra. E eu agradeço a Deus por você existir. Tá bem, filha? Quero que você saiba que você facilita muito o meu papel de pai, o papel do homem de pai. Porque você é preciosa. Você tem um coração ensinável. Você faz as coisas com excelência. E você é amável, filho. Você é sensível ao Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela princesa e pela menina de Deus que você é. Laura. Só ele falar. Filha, estou muito feliz com a sua decisão. Você é orgulho, viu? Antes de eu sonhar ser mãe, muito antes, eu era apenas uma menina ainda. O Senhor falou que queria mandar você aqui dentro da minha mão. E junto com a vontade de Deus veio uma promessa. O Senhor falou para mim e para o papai que do meu ventre sairia uma pastora. E que enquanto você vivesse, nada ia te faltar, que o Senhor ia cuidar de você. E os anos foram passando e eu vi a mão de Deus sobre você. E tudo que o papai falou é verdade. Você é muito preciosa. Que o Espírito Santo continue sendo o seu maior presente. Que os anos continuem passando. Que você continue se lembrando quem foi que te chamou. E quem é que cuida de você, meu amor. Viu? Nós te amamos muito. Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar pelos seus pecados e ressuscitou e está à direita de Deus Pai? Você recebe Ele em teu coração e você se arrepende dos seus pecados? De acordo com a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Frei. Cadê o Fernando? Fernando, tu vem aqui atrás dela, meu lindo. Vem aqui. Vem aqui. Isso, fica aqui do lado do pastor. Fica mais pertinho, ó. Amém? Glória a Deus. Mauro, você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Sim. Você crê que Ele é Filho de Deus, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai? Você se arrepende dos seus pecados? Aleluia. De acordo com a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero chamar agora aqui a Gabi. Vem cá, Gabi. Cadê o Átila? Meu amor, eu queria que o Átila batizasse ela junto comigo. Mas vamos centrar, meu amor, aí no seu lugar. Gabi, fica no lugar do pastor. Isso. Meu amor, mas tu fica também. É? Então bem. Então, a pastora também volta aqui. Glória a Deus. Pode sentar já aí, meu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma coisa, aqui na casa dos filhos, o pastor não batiza a gente sozinho, amém? A gente entende que biblicamente não fala que é pastor que tem que batizar. São apenas outros cristãos, né? E a gente entende que é lindo quando a gente pode honrar alguém que já... É claro que para você batizar outro, você já tem que ser batizado. Eu quero chamar a família. Quem que está aqui, que é a família da Gabi? A mamãe dela está aqui. O pai, a padrasto. Tem mais alguém? Ou são os dois? Tá? Pode ficar aqui perto também. A mamãe pode vir aqui também. Eu quero honrar a mãe dela aqui também. Uma serva do Senhor, obreira do Senhor, né? Pode ficar aqui bem pertinho. Amém? Tá toda a família aí, ó, que me deu Vicente. Amém? Vamos lá, meu amor, fica você aqui. Eu só vou falar. Pode colocar a mão também nas costas dele. Ô Gabi, você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai? Você se arrepende dos seus pecados? De acordo com a sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Luca e o Ravi para ficar aqui pertinho, tá? Pode ficar aqui, ó, de frente com o papai. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Estou muito feliz com cada vida que está vindo se batizar e vai passando uma história, né? Vai passando um filminho no meu coração, na minha mente. E eu sou grato a Deus, viu, César, por você ter tomado essa decisão. Sabe, existem pessoas que convidam muita gente, né, para estar no batismo. Isso é lindo. Mas eu quero dizer o seguinte, que todos nós que estamos aqui já somos uma grande família. E é lindo isso. Meu querido e minha querida, se você não se sente parte da família, eu sinto muito, porque eu acredito que você é. Eu te amo como da minha família, tá? Saiba disso. Isso não é da boca para fora. Amém? Vamos batizar o César? Glória a Deus. Senta aí, César. Vamos, Ravi, vamos, Luca. Vamos. Eu sei que vocês estão com vontade de dar um pulo aqui, mas não pode, tá? É só ficar olhando mesmo, tá? Pode pôr a mãozinha só na água, sem pôr a roupa, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Quero te agradecer, Pai, pelo teu filho. Oh, Senhor, obrigado. O Senhor sabe todas as lutas e as coisas que já viram. E eu creio e sei do propósito que o Senhor tem na vida desse homem. Obrigado, Deus. Obrigado por ter. É um privilégio para mim ser pastor aqui. César, você crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu, morreu pelos seus pecados, ressuscitou e será diante de Deus Pai? Sim. Você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Amém. Você se arrepende de todos os seus pecados? Sim. Dito isso, conforme a sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero chamar primeiro a Amanda aqui. Eu quero chamar a irmã da Amanda. Cadê a irmã da Amanda? Tá aí. Tu já é batizada, então eu queria te dar a honra de batizar a tua irmã junto. Você quer? Então fica aqui, ó. A Amanda fica mais pro canto. Pode sentar aí, Amanda. Meu amor, tu batiza ela junto com a irmã, tá? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe o que acabaram de me falar? Que está aumentando o número de pessoas que querem se batizar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amanda Caroline. Eita glória. Você sabe o que quer dizer Amanda? Amada por Deus. Glória a Deus pela tua vida. Deus escolheu hoje para marcar a tua história. Em nome de Jesus. Amanda, você crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, morreu numa cruz, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai? Você crê que Ele morreu e Ele é seu Senhor e o seu Salvador, único e exclusivo? Sim.
Você se arrepende de seus pecados? Dito isso, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O chulé não pode botar chulé, agora é Luiz Otávio, você crê que Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus, Ele nasceu, morreu naquela cruz pelos seus pecados e ressuscitou e está na direita de Deus Pai? Sim. Você recebe Ele em seu coração como Senhor, Salvador, único e exclusivo? Sim. Você se arrepende de todos os seus pecados? Sim. Dito isso, conforme a confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Mas vem pra cá você também, ó, de Deus. Já, não vai filmar não, pede pra outra pessoa. Alguém filma com o Jair aqui, ó, por favor. Pronto. Glória a Deus. Amém. Senta aqui por gentileza, Deus. Cuidado, filho. Não vai se molhar muito. Não, já vou fazer aqui, ó. Não precisa se molhar. Não. É? Então tá bom. Não, então. É legendário, né? Senta aqui de frente pra lá, tá bom? Isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar de volta. Ou no ajoelho, fica só de isso. Tirou. Thaís, você crê que Jesus Cristo ele veio à terra como Filho de Deus, nasceu numa virgem, morreu numa cruz e ressuscitou? Você recebe Ele no seu coração como seu Senhor e Salvador único e exclusivo? Você se arrepende de todos os seus pecados? De acordo com a sua profissão de fé, você vai ser agora purificado, limpo, liberto e curado em nome de Jesus. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senão eu vou falar o nome, então. Cadê? Vem pra cá, Gui. O Guilherme vai se batizar. Salve glória do Senhor. Algumas pessoas que se batizaram hoje já foram batizadas na sua adolescência, na sua juventude. E elas entenderam, o Espírito Santo incomodou elas, e elas entenderam que deveriam reafirmar o batismo. A Bíblia vai dizer um só batismo, um só Espírito. Quando se fala um só batismo, está querendo dizer que é só um tipo de batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tanto é que a mikvah, ela era feita todas as vezes que precisasse de purificação. É claro que a gente não precisa se batizar todas as vezes que a gente comete pecado, amém? Mas se a gente entende hoje que quando nos batizamos não tínhamos ainda em total entendimento, motivação certa e maturidade, podemos nos batizar de novo, amém? E o Gui entendeu que a motivação da época dele por ter se batizado foi mais porque outras pessoas estavam do que ele tivesse entendido verdadeiramente. Então, para a honra do Senhor, quero chamar o Tiger aqui, a Suzy, quero chamar a Bia e todos da família que quiserem ficar aqui perto. Eu sei que está aí a tia, o tio, o espírito, podem vir aqui perto. Eu vou, para não precisar olhar o outro aí, do outro legendado, vamos para cá, fica aqui. Você fica aqui, senta aqui, meu lindo. Direcionando para lá, de frente para lá. Tem que trocar. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a Suzy? Já fica ali atrás também, Suzy. Aí, ó. Chegou o dia de se afogar o teu filho. Eita, glória! Tô brincando. Glória a Deus. Que hoje, no total entendimento, você crê que Jesus Cristo nasceu uma virgem
viveu, morreu naquela cruz pelos seus pecados, e Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai? Você crê que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, único, exclusivo e eterno? E você se arrepende de todos os seus pecados? Então, dito isso, pode baixar, coloca a tua mão na cabeça. De acordo com a tua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero chamar toda a família aqui pertinho. Larga esse baixo aí, em nome de Deus. E vem pra cá. Eu quero que põe a Miri, então, o Miri senta aqui igual aí. Quero chamar o Ricardo aqui, cadê ele? Ricardo, fica ali junto, quero que vocês batizam a Miri. Isso. Aí vocês colocam a mão nela, tá na hora, pode afogar bem dessa vez. Brincadeira. Amém? Glória a Deus, meu amor, tu se ajoelha. Oi, isso é frio, imagina no ano passado. Olha aí, ó. Ela se batizou que nem a Laurinha. Ela tinha 9 anos e ela tinha vontade de reafirmar o batismo com 18. No aniversário dela, que foi terça-feira. E foi no Cristo Ocidentemente, o primeiro batismo do ano de 2026 a gente fez bem na semana do aniversário dela. Então Deus realizou mais um desejo. Eita, como Deus ama esses filhos, né? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Um novo nível de entendimento. Amém? Fiquem pertinhos, mas eu faço questão dos pais colocar as mãos para batizar ela junto. Meu amor, você aqui. Isso. Miriam, você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele nasceu da Virgem, morreu na cruz pelos seus pecados, mas Ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai? Sim. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o único, exclusivo e eterno? Sim. E você continua se arrependendo de todos os seus pecados? Sim. De acordo com a
confissão de fé, nós reafirmamos o teu batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tem mais alguém aí que quer descer as águas? Vem pra cá. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar o culto dessa forma. E todos que foram batizados, eu quero tirar uma foto só com os batizando juntos. O pastor também. Aí a gente vem. O certificado de batismo eu vou entregar domingo que vem. Porque eu preciso do nome de quem se batizou depois. Aí eu entrego tudo junto no domingo que vem. Tá? Então não falte. Domingo que vem eu vou te chamar lá em cima do altar para receber o certificado de batismo. Eu preciso do nome completo de cada pessoa que se batizou que não tinha dado o nome ainda. Você vai querer deixar a live salva? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor encerrando o culto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado por cada alma que entregou a sua vida, reafirmou o batismo ou se batizou pela primeira vez. Nós cremos que algo sobrenatural, um milagre aconteceu de uma nova vida.